Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje trago para vocês a Honda Rebel 1100, uma moto com um estilo bobber que vos permite fazer aquelas viagens mais descontraídamente com um look diferente. Vantagens desta bobber: o centro de gravidade ele é bastante baixo, a altura do centro são 700 mm, qualquer pessoa vai conseguir chegar com os pés ao chão. Vai estar disponível em 3 cores e este modelo aqui em particular já tem estas duas malas laterais, malas rígidas, com um total de 35 litros de arrumação e esta proteção aqui na parte da frente para tornar a vossa viagem bem mais agradável. Vamos então agora ver mais aspectos, começando aqui pela parte da frente. Como eu mencionei, temos aqui uma grande carnagem frontal, o farol dianteiro circular 175 mm, tudo em LED, piscas de 50 mm também em LED, forquilha de suspensão tipo de cartucho de 43 mm com regulação de pré-carga, um disco de 330 mm com pinças de 4 pistões, obviamente já temos aqui a ABS e para completar o conjunto temos uma jante 18 em liga de alumínio com raios em forma de Y, que vem equipada com os pneus Dunlop medida 130/70. Passando aqui para a parte de trás da moto, nós temos então dois bancos. Este é bastante confortável, este ao pendura não sei se será muito confortável, mas é debaixo deste banco. Depois nós temos então uma tomada USB com um espaço pequenino de arrumação de 3 litros, se vocês quiserem carregar alguma coisa. Temos aqui a iluminação toda em LED, tal e qual como na frente. As malas que eu vos falei, que são abertas com a mesma chave que é para ligar a moto, está aqui, portanto ela não é keyless, só tem que colocar aqui, rodar, carregar no botão e tem aqui então os dois espaços de arrumação. Dá para levar alguma coisa, mas não assim tanta coisa como eu desejaria. Depois temos duplo amortecedor ajustável em pré-carga, ambos têm um reservatório pressurizado, disco de 265 mm com pinças de 2 pistões e para terminar este conjunto temos então a mesma jante na frente, neste caso de 16 polegadas, com os raios em forma de Y, com os mesmos de um Dunlop, neste caso com dimensões 180/65. O motor que equipa esta unidade é exatamente o mesmo que equipa a Africa Twin. Estamos a falar de um 2 cilindros paralelo, refrigeração líquida, 1084 cm3, debita aproximadamente 87 cavalos às 7000 rotações, tem um binário de 98 N às 4750 rotações, vem equipada com uma caixa de 6 velocidades e obviamente estamos a falar de um motor que já é Euro 5. Este modelo em específico é a versão manual, mas vocês também podem adquirir a versão DCT. Temos depois também aqui este depósito de 13,6 litros. Isto deve ser uma moto que deve gastar à volta dos 5 litros, portanto 5, 10, 15, estamos a falar de aproximadamente 250, 260 km de autonomia. Obviamente tudo depende da maneira como vocês tratam o acelerador e o peso total desta moto são 223 kg. Relativamente aqui ao guiador, ao display e ao modo como ela se comporta, nós vamos então ver agora na estrada. E cá estamos nós, então, a bordo da Rebel 1100, com estas malinhas e esta proteção. A primeira coisa que vocês podem ver é que ela não é desenhada para pessoal alto, nomeadamente o meu caso, ok? As minhas pernas vão muito aqui em cima do depósito, a posição dos pois-a-pés não é a ideal, teria que ser uma coisa mais ali para a frente, mas pronto, eu trago-vos aquilo que a moto oferece e é disso que eu vos tenho que falar, mas é algo que torna ou poderá tornar a viagem um bocadinho cansativa. Obviamente eu não vou ter esta moto o tempo suficiente para fazer grandes viagens, mas pela posição das pernas que estou a ter neste momento não viria a fazer uma viagem muito grande sem ter que descansar. Em contrapartida, o banco é confortável, não posso queixar, portanto, nem tudo é bom, nem tudo é mau, é como qualquer moto.
E eu estava agora aqui, ajustei agora aqui o espelho da frente. Portanto, os espelhos têm um formato que eu não gosto, são os redondos, mas acho que fica bem neste estilo de moto. A visibilidade é boa, são fáceis de ajustar, mas corta muito o campo de visão, nomeadamente carros que vão aqui ao lado, não é totalmente aquilo que me faz sentir seguro. Mas gosto de ter aqui esta proteção à frente. Obviamente na versão original ela é naked, vão apanhar com mais vento, faz alguma proteção do vento, não é assim uma coisa de outro mundo, mas já é alguma proteção. Na parte das pernas, esqueçam lá, vão continuar a apanhar com o vento e com a chuva e com isso tudo. E depois por trás desta proteção temos então este belo guiador, onde nós temos aqui um painel LCD negativo, painel redondo, com toda a informação que vocês necessitam. Temos as RPMs, a mudança engatada, a velocidade, um relógio, o nível do combustível, os modos de condução, temperatura do motor, e depois cá em baixo temos o total de quilómetros e temos mais informações como consumos. Olha, 5, não falei que isto gastava 5 litros, o tempo que já estão a andar na moto e a autonomia da mesma. Então eu falei há bocadinho que ela gastava de 5, era o que veio ali no painel. Agora confirmei esses valores. Em termos de modo de condução, nós temos 4 modos de condução, desde o User, depois temos o de chuva, que é o Rain, temos o Standard e temos o Sport. E como numa Honda, vocês já sabem, cada um destes modos tem configurações pré-definidas, nomeadamente da potência, do controle de tração e da travagem do motor. Aquilo que vocês podem configurar ao vosso gosto é o modo User, que vocês selecionam aqui, colocam em User, ficam a clicar no botão Mode e depois vocês em cada uma destas 3 opções, no P, no T e no EB, têm 3 níveis que vocês podem escolher como é que elas funcionam. E quando estiver tudo pronto, voltam a clicar no Mode durante uns segundos para ele selecionar essas opções. Eu agora vou mudar para o Standard, que chega e sobra, porque este motor de 87 cavalos é bastante energético e é um motor que eu já o conheço, não é? Que eu já andei nas Africa Twins, é exatamente o mesmo motor. Andei na DCT, mas esta é de caixa manual, mas ele comporta-se muito bem, responde aos vossos comandos sem grandes problemas, e vai-vos permitir viagens engraçadas. Mais uma vez, é só mesmo o facto de eu ser grande, mas não tem nada a ver com a moto, tem a ver comigo mesmo, ok? Continuando aqui no guiador, temos aqui depois do lado esquerdo os 4 piscas, médios e máximos, luz de passagem, depois o botão que diz Select e Mode, que é para vocês andarem aqui a navegar entre as opções no menu, uma buzina, pisca direita e pisca esquerda. Do outro lado o Kill Switch e o starter da moto, e por baixo temos então o Cruise Control, que mais uma vez, para viagens, vocês metem o Cruise Controlzinho e fixam naquela velocidade e fazem a vossa viagem sem tentar aqui com a mão no acelerador, a acelerar e não sei o que mais. Portanto, tem estes benefícios todos, esta bela moto da Honda. Ela tem também um anti-wheelie, ou anti-cavalinho, que eu não estou a ver quem é que vai comprar uma coisa para fazer cavalinho, mas há malucos para tudo, mas pronto. Ela oferece essa possibilidade, portanto é mais uma medida de segurança que a moto oferece, tal e qual como o HISS, que é o sistema de segurança da Honda, mas isso vem em qualquer Honda. Eu estou a falar desta que está aqui em específico, mas aquela que vai ali, que é uma NC, também tem exatamente o mesmo sistema. Ela curva muito bem, graças ao seu baixo centro de gravidade. Vocês só têm que ter cuidado aqui com os pés, se tiverem pata grande 45 como eu, a ver se não roça no chão, porque a maior parte do pessoal não sabe pôr os pés nas pezeiras, ok? O pé na pezeira não é para ir no meio da sola do pé, é para ir na ponta do pé. A caixa de velocidades é muito precisa, é porreira, funciona sem qualquer problema. Eu acelero, não tenho qualquer problema, acelero, não tem nada a ver com a caixa, mas acelero, desacelero, mais uma mudança, sem stresses, não é uma caixa que vos dificulte a achar a marcha. É Honda, temos muito pouco a dizer destas caixas, a não ser que elas são precisas, fiáveis
e muito interessantes de se conduzir. Agora podemos ir por aqui assim, fazemos aqui esta rotunda, continuamos o nosso caminho a desfrutar da bela da moto, que tem a sua mais-valia novamente no motor. Numa moto deste género, Bobber, termos um motor destes é muito interessante. Porquê? Porque vos permite andar a acompanhar os vossos amigos. Se eles começarem a esticar muito, vocês também podem esticar um bocadinho, ok? E aqui com esta proteção à frente podem esticar mais um bocadinho sem sofrerem tanto. E vai eu, sim. Mesmo numa sexta, vocês viram? Ali eu vou ali devagarinho, vocês dão um toquezinho, não precisam de baixar a mudança e ela vai, recupera. Epá, muito fixe. Eu já estava à espera, olha, já tinha uma ideia do que é que ia contar quando me sentei aqui na moto, até porque eu já tenho a irmã mais nova, a 500, que sofre do mesmo problema destas, que é a posição das pernas. Para mim é o mal dela. E eu vou bater nesta tecla, porque não sei se existem kits para melhorar esta posição da perna, não faço a mínima ideia. Sei que tem vários packs também para personalizar a moto, que é uma coisa que este tipo de moto permite, é vocês personalizá-la ao vosso gosto. Porque além destas malas são as rijas, vocês também têm malas de pano e outro tipo de acessórios para tornarem a vossa moto não ser igual às outras todas. E vocês sabem que eu gosto sempre que as minhas motos sejam um bocadinho diferente das motos que os outros têm. Daí eu também tinha uma DN01 que praticamente ninguém tem, e acho que esta também é uma moto única que oferece bastante estilo e é uma paixão. Tem que ser uma paixão para se adquirir uma coisa destas, para se poder andar sem gastar muito. Acho que 5 litros acho que é bom. Obviamente eu não sei quem é que andou nesta moto antes de mim, mas 5 litros é o que gastava a minha DN01, é o que eu gastei mais ou menos nas Africa Twins. Gastei um bocadinho mais, que as Africa Twins que eu consegui eram DCT, esta é manual. Eu acho que ainda consigo diminuir um bocadinho mais os consumos. O que eu não queria diminuir era o número de subscritores, e para isso eu pedia-vos que subscrevessem o canal, ativassem o sininho, partilhassem, comentassem, deixassem os vossos likes, que o vosso amigo Spitfire PT, depois de meter 2 mudanças abaixo e tomar cuidado aqui que está de chuva, foi!